Olá, espectador! Estamos iniciando mais um programa Interview em Saúde, realizado pela Associação Médica do Mato Grosso do Sul. Hoje o nosso entrevistado é o Dr. Fábio Magalhães, que é graduado pela Faculdade de Medicina da Universidade do Rio de Janeiro, Unirio. Tem residência médica em ortopedia e traumatologia no Hospital Andaraí do Rio de Janeiro e é membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Fábio, é um prazer ter em nosso programa e desta vez o assunto será as patologias ortopédicas. E eu vou começar falando sobre um ponto nevrálgico, que a gente sempre comenta, que é o trauma. O trauma hoje é um problema de saúde pública em nosso país. E nós temos muitas dificuldades de atendimento neste ponto. E eu queria que você falasse um pouquinho para nós. Por exemplo, sofreu um acidente, que é super comum hoje em dia. Como que deve proceder o nosso espectador? Quer dizer, sofreu um acidente, ele foi atropelado, ou tem uma moto, ele foi atropelado, caiu. Como que deve ser esse procedimento? Alguém pode atender, chama a SAMU? Explica direitinho para nós, por favor. Bom, antes de tudo, obrigado pelo convite. Estou muito feliz aqui e agradeço aos espectadores também. Acidentes de trânsito são realmente comuns e é hoje um problema de saúde pública. O atendimento do acidentado na rua, naturalmente, tem que ser feito por pessoas capacitadas, treinadas para poder fazê-lo, porque se alguém, numa boa vontade, tentar fazê-lo de uma forma inadequada, pode trazer transtornos e piorar significativamente o quadro ortopédico e o quadro de saúde como um todo. Sim. Então, a população que precisa fazer é chamar as pessoas que estão preparados, o Corpo de Bombeiro, o SAMU, que são paramédicos que têm treinamento e capacitação para poder resgatar um paciente, transportar esse paciente para um hospital de grande porte, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Santa Casa, onde tem a possibilidade aí sim de fazer um tratamento e uma avaliação. Até mesmo porque esse acidentado geralmente a enfermidade ortopédica é uma das enfermidades que ele apresenta, Embora bastante frequente, Muito frequente. Então a gente vê que realmente o nosso SAMU, o nosso Corpo de Bombeiros atende prontamente, a gente tem visto assim que funciona muito bem. O que a gente percebe que às vezes não funciona tão bem é a agilidade no atendimento, Porque acaba concentrando tudo na Santa Casa, que é o hospital de referência em trauma hoje, no Mato Grosso do Sul, inclusive. E que a gente percebe, assim, às vezes uma demora no atendimento. Claro que nada intencional, Porque a gente sabe que existem muitos profissionais trabalhando, as áreas cirúrgicas todas ocupadas dentro da Santa Casa, mas que tem um grande volume, O volume é muito grande. Muito grande. Principalmente os motociclistas. Exatamente. E uma pergunta que, assim, curiosa para o nosso espectador e que várias vezes me abordaram. Então, embora seja médico, nós não somos da área, E o que a gente percebe? Por exemplo, às vezes você sofre um acidente e tem uma fratura, Existe um tempo entre o acontecimento do acidente e a resolução cirúrgica dessa fratura? Ou o engessamento, é assim que fala, uma redução, ou colocar um pino, enfim, o tratamento cirúrgico dessa fratura. Ela tem um prazo para acontecer? Se não acontecer, isso deixa algum problema? Explica um pouquinho para nós. Exato. Bom, a gente divide as fraturas, nesses casos traumáticos, basicamente em dois tipos, as fraturas abertas e fechadas. As famosas fraturas expostas, em que o osso tem contato com o meio ambiente, às vezes por uma lesão extensa, ou mesmo uma pequena lesão pontiforme, E existe a sua classificação dessas fraturas expostas. Isso é uma coisa, porque é uma fratura contaminada, e que pode evoluir para uma fratura infectada. Isso é um procedimento. Inclusive mais urgente, por conta disso. Isso é uma emergência médica. Ok. A fratura exposta, a ortopedia possui poucas emergências médicas. Entre elas,
a fratura exposta. Entendi. E essa tem que ser atendida o mais breve possível, porque ela tem um período em que é considerada contaminada, né, pelo meio ambiente, sujeira, asfalto, capim, que a gente encontra nas fraturas quando chega no pronto-socorro. E a partir de 6 horas de evolução, ela já toma um outro aspecto. Ela já não é mais contaminada, ela já é uma lesão infectada. E que aí merece um outro tipo de cuidado, um outro tipo de tratamento. As fraturas expostas. As fraturas fechadas é aquela em que o osso não entra em contato com o meio ambiente. Naturalmente, tem a sua urgência, né? Quando lesa também vasos sanguíneos, etc. Mas é algo mais tranquilo, que pode ser atendido, imobilizações provisórias e acompanhamento ambulatorial. E se for cirúrgico, pode ser programado o tratamento cirúrgico para um momento mais adequado. Então não existe uma quantidade, assim, 24 horas, um dia, uma semana, não existe um tempo? Não existe. Existem lesões até mais de 24 horas você pode deixar, porque uma fratura fechada evolui com um edema, um inchaço muito grande do membro afetado. E às vezes tem escoriação de pele. Então é até desejoso, né, que essa cirurgia seja feita depois. Passado esse período de edema, depois que ocorre a cicatrização de parte, mas para você poder fazer a cirurgia de implantação, de correção, e aí você pode esperar uma semana tranquilamente, mas depende da evolução de cada caso. Essa, na verdade, foi uma pergunta meio proposital que eu te fiz, por conta que justamente às vezes demora um pouquinho, né? Sim, até ter resolução. E uma coisa que eu vou te perguntar... E o paciente e a família ficam angustiados, ansiosos pela cirurgia, enquanto a grande preocupação nesses traumas não é o osso, né? O paciente vê o raio-x, vê aquele osso fora do lugar e aquilo traz angústia. Mas a grande preocupação é aquilo que envolve esse osso, as partes moles, lesões musculares, lesões vasculares, neurológicas, de pele. Tudo isso tem que ser resolvido para que haja uma boa cirurgia. Se atropelar o tratamento cirúrgico da fratura, às vezes pode evoluir mal pelas partes moles. E me diz uma coisa, Fábio, em caso de acidente, por exemplo, fora do horário, onde buscar? É só a Santa Casa? Existem clínicas particulares que também fazem esse pronto atendimento? Outra pergunta, existe falta de profissional na área para poder fazer essa cobertura de atendimento na urgência? Então, o atendimento do grande trauma, do acidente, tem que ser feito em hospitais multidisciplinares, né? Em hospitais onde tem. Não adianta levar esse paciente para uma clínica de ortopedia. Por exemplo. Entendi. Não tem como dar assistência a esse paciente. Como eu disse, às vezes esse paciente, esse traumatizado, vem com outros traumas que não só o ortopédico. Então, esse acidentado, então é a orientação do SAMU, é a orientação do Corpo de Bombeiros, levar esse acidentado para hospitais. Santa Casa, o Hospital Universitário, que tem condições de receber e dar suporte de vida a esse paciente, antes de qualquer coisa. O ortopedista entra paralelamente a isso. Nas pequenas lesões, né, traumáticas, de acidente, seja um acidente de carro, acidente doméstico, acidente esportivo, né, entorses, luxações, e sim, luxação nem tanto, mas as entorses e os traumas de menor porte, esse sim, pode ser levado para algumas clínicas ortopédicas que existem nas cidades, com um pronto atendimento, onde pode ser feita uma radiografia, ser atendido por um ortopedista, fazer uma imobilização e fazer um diagnóstico e traçar uma conduta. Mas mesmo assim, essas clínicas final de semana, elas, até onde eu sei, não funcionam plenamente, e aí o caminho é a Santa Casa mesmo. A quantidade de profissionais na cidade, eu entendo que é uma quantidade significativa. Tem bastante ortopedistas aqui na cidade, mas não basta ter ortopedista. Há necessidade de terem centros que deem condição para esse ortopedista fazer esse atendimento emergencial. Entendi. Não adianta a quantidade de ortopedista. Entendi. Outra pergunta, em relação a trauma, existe uma campanha da Sociedade de Ortopedia e Traumatologia, justamente com o Detran, por exemplo, para que ocorra menos acidentes e menos problemas? É verdade, isso aí é uma campanha contínua, né? A SBOT mantém essa campanha desde quando eu fui presidente da SBOT, isso já tem alguns anos, e mantém continuamente. Em alguns momentos
Durante o ano, essa campanha se intensifica, como foi na época do carnaval, né? Para a pessoa não fazer uso de bebida alcoólica, a utilização do cinto de segurança, da cadeirinha da criança, como que isso é importante, como isso salva vidas, né? E como, naturalmente, protege a pessoa de lesões ortopédicas, de coluna vertebral, né? Então, é uma campanha contínua. A SBOT mantém algumas campanhas, né? Campanha da Casa Segura, e uma delas, e a campanha de prevenção do acidente de trânsito, né? Que é fundamental. Legal. E me diz uma coisa, o ortopedista só trata de osso? Ou ele trata de mais outras partes? Trata de muito mais. A especialidade é chamada ortopedia e traumatologia. O que a gente está falando agora é de traumatologia. A gente não está falando de ortopedia, que é outra área, né? Ortopedia, esse pedia vem de pediatria, né? Que teve a origem nos médicos que tratavam as crianças e o desenvolvimento músculo-esquelético das crianças. Então, ortopedia e traumatologia é a especialidade médica que trata das enfermidades do sistema músculo-esquelético. Ossos, músculos, tendões, ligamentos, face, articulação, cartilagem, toda essa área do sistema músculo-esquelético e do sistema locomotor, né, que faz a gente andar, pegar e interagir com o meio ambiente. E falando então do ponto de vista ortopédico, qual que é a patologia mais frequente? Sem dúvida nenhuma, a queixa principal no ambiente, no consultório de ortopedia, são as dores lombares, né? As dores nas costas e principalmente as dores lombares, que não significa necessariamente problema de coluna, né? A pessoa pode ter dor lombar, não necessariamente com problema de coluna, existem outras causas e aí tem que ser investigado. A investigação, por exemplo, de uma dor lombar, é só exame físico que você faz no consultório, no ambulatório? Necessita investigação com raio-x? Como é que normalmente faz a condução de uma dor lombar? A dor lombar inicia-se com exame físico, né? Aliás, com a história do paciente, né? A anamnese, como toda e qualquer enfermidade, qualquer especialidade. Anamnese, exame físico, exames complementares. Essa é aquela regrinha básica que a gente aprende no começo da faculdade. E assim é para a lombalgia. O histórico do paciente, a idade do paciente, o que ele faz, se está com sobrepeso, se pratica esporte, se não pratica, se houve trauma, se não houve trauma. Tudo isso é importante. A partir daí, o exame físico. Saber se a dor lombar é localizada, se irradia para um bumbum, se irradia para as pernas, se dá dormência nos pés, se não dá dormência, se perdeu reflexo, se não tem reflexo. Então, tudo isso faz parte do exame físico. E aí, a partir daí, o médico ortopedista já vai ter uma ideia de diagnóstico para poder escolher o exame complementar que seja mais adequado. Desde a radiografia tem o seu valor, né? Tem o seu valor, não está desprezado. O exame radiográfico é um exame barato, que a gente encontra facilmente em qualquer clínica e que pode dar 90% dos diagnósticos, junto com um bom exame físico. E a tomografia computadorizada, a ressonância magnética, a eletroneuromiografia são exames que vão complementando esse pensamento ortopédico para chegar no diagnóstico e tratamento. E normalmente assim, quando o nosso público, o espectador, ele vai ao médico, né? Seja ambulatorial, seja no consultório, todos os ortopedistas atendem de uma forma geral todas as patologias, ou hoje já começa a ver que existe muita subespecialidade. Então, por exemplo, tem um colega que faz só ombro, o outro faz só mão, o outro faz joelho, o outro faz quadril. Então, isso é uma tendência mesmo da subespecialização da ortopedia, ou o ortopedista ele ainda atende globalmente o paciente? É uma tendência. É uma tendência. As áreas de conhecimento específicas, né? As ditas subespecialidades. Lembrar que para o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Federal de Medicina, existe ortopedia e traumatologia. Só? Só. Entendi. Agora, existem áreas de interesse. Né? Com o passar do tempo, o ortopedista vai se interessando por essa ou por aquela articulação e especialidade e vai se desenvolvendo. Até mesmo porque o conhecimento médico se desenvolveu bastante, a tecnologia se desenvolveu bastante. A ortopedia é uma especialidade que está ligada muito diretamente à tecnologia. Conforme a tecnologia vai avançando, os conhecimentos também. Fica difícil para um ortopedista abraçar e ter todo esse conhecimento. E aí foi natural que ocorressem as subespecializações. Agora, existe
em Campo Grande e no Brasil, aqueles ortopedistas ainda que realizam a ortopedia geral, né, que são excelentes ortopedistas, que resolvem, como eu disse, 90% dos problemas, um bom ortopedista. E a subespecialidade, no meu entendimento, é para aquelas enfermidades diferenciadas, né, que a gente não vê com tanta frequência, que aí precisa de um colega já voltado no estudo daquela articulação para poder resolver aquele problema específico. Mas isso é uma porcentagem dos problemas ortopédicos, não são todos. Então o ortopedista geral ainda é um profissional que eu reputo de grande importância e que pode resolver a grande maioria dos problemas ortopédicos. Olha, muito obrigada pela sua presença no nosso programa, Fábio. Foi super esclarecedor para o nosso espectador. E eu convido você que, em caso de dúvida, sugestão, mande um recadinho para o nosso e-mail, amms@eventostv.net. Obrigada.